Bomba! O Real Madrid decidiu que vai vender o Vinícius Júnior e já tem gente pedindo que ele seja o Figo 2.0. Mas afinal de contas, por que o Real Madrid decidiria negociar um dos seus melhores e mais decisivos jogadores? E que história é essa de Figo 2.0? Tudo isso eu vou te explicar nesse vídeo. Para você não perder nada que tá rolando no mundo do futebol, baixa depois aí no seu celular o aplicativo do SofaScore. Ele te avisa quem fez o gol, quem deu a assistência, mostra os resultados, classificações, as estatísticas, tudo isso de maneira detalhada. Para conhecer mais, escaneia o QR Code aqui para fazer o download ou, se preferir, clica no link da descrição. Ele é totalmente gratuito. Eu tenho também um outro canal, um outro projeto que é o Vini Vainer Bastidor, um canal em que eu compartilho dicas e experiências que eu tenho de 10 anos criando conteúdo na internet para ajudar você a também fazer os seus vídeos e, obviamente, monetizar com isso. Link do canal na descrição. Um dia após a derrota do Real Madrid para o Liverpool na Liga dos Campeões, o assunto que está tomando conta da mídia europeia não é o fato de, por exemplo, o Real Madrid ter feito um jogo ruim perante a equipe inglesa, e sim o futuro de Vinícius Júnior, que novamente estampa as manchetes dos principais veículos do velho continente. Foi divulgado pelo jornal alemão Bild que o Real Madrid tomou a decisão de vender o Vinícius Júnior na janela de transferências de janeiro, ou seja, daqui a 2 meses. Aí vocês se perguntam, por que o Real Madrid tomou essa decisão, sendo que o Vini é um jogador tão importante, tem sido tão decisivo nesses últimos tempos, segue sendo titular agora sob o comando do Xabi Alonso? Qual seria a razão para um jogador de suma importância do nada ser colocado à venda? De acordo com o Bild, o Real Madrid tomou essa decisão ainda por conta do comportamento que o Vini teve lá no clássico contra o Barcelona, jogo em que o Real Madrid venceu por 2-1, mas o Vinícius Júnior acabou dando um chilique, dando um piti, depois de ser substituído no segundo tempo. Ele acabou saindo de campo xingando muito o Xabi Alonso, falando vários palavrões, e aquilo foi enxergado pelo Real Madrid como um ato de indisciplina, não foi uma atitude legal. Tanto que o próprio Vini, dias depois, acabou pedindo desculpas pela maneira como agiu, pediu desculpa para os companheiros, para o clube, para a torcida, só não pediu desculpa pro Xabi Alonso. Porém, mesmo que ele tenha se desculpado, parece que as desculpas não adiantaram muita coisa, porque o presidente Florentino Pérez, que é muito próximo dos jogadores, não gostou nem um pouco da maneira como o brasileiro acabou agindo. E aí que vem o ponto. O Florentino Pérez entende que nenhum jogador é maior do que o Real Madrid. E ele entende que o Vinícius Júnior ultrapassou o limite com a maneira como ele agiu. Então ele quer vender o Vinícius Júnior para dar um recado de que nenhum jogador, independente da sua importância, ele é maior do que o Real Madrid. E além do comportamento realmente ruim que ele teve contra o Barcelona, insatisfeito com a substituição, recentemente o Real Madrid goleou em um jogo contra o Valência na La Liga, venceu por 4-0, e nesse jogo o Mbappé já tinha feito um gol de pênalti. Teve um outro pênalti, o Vinícius Júnior foi para a cobrança e acabou perdendo. A cobrança foi defendida pelo goleiro adversário. Chega na entrevista coletiva, o Xabi Alonso dá meio que uma espetada no Vinícius Júnior, dizendo que, obviamente, não gostou que o Vini perdeu o pênalti e dizendo mais uma vez que o batedor designado por ele é o Mbappé. Ou seja, independente de quantos pênaltis o Mbappé tiver já batido no jogo, ele tem que ir lá e bater de novo. Ou seja, ele quer dizer aqui que o Vini Júnior não respeitou uma ordem dele. Com tudo isso, então, o Real Madrid quer vender o Vinícius Júnior já para janeiro, não é nem pensando no fim da temporada, e sim agora na virada do ano. Vocês sabem muito bem que já há algum tempo ele está na mira do Al Ahly, que é um time da Arábia Saudita, que está disposto a fazer dele um jogador bilionário, está disposto a colocar até 350 milhões de euros na mesa do Real Madrid, e essa transação, que até então parecia praticamente impossível, passa agora a poder ganhar força. Essa relação entre Vini, diretoria, Real Madrid, ela parece estar desmoronando. Mas até então, vocês se lembram quais que eram os planos entre Real e Vini? Pois é, já há alguns meses, Vini e Real Madrid vinham negociando até uma renovação de contrato. Ele tem contrato hoje até 2027 e as partes vinham negociando um novo vínculo, onde
o contrato dele seria estendido e ele ainda receberia um aumento salarial. Só que as negociações acabaram travando nos últimos meses porque Vini e Real não entraram em um acordo na questão do salário. O Vini queria ganhar um salário hoje igual ao do Mbappé. E no entendimento do Real Madrid, isso não era justo. Então, eles não chegaram a um acordo, pelo menos por enquanto, porque o Real não quer pagar para o Vini o mesmo que paga hoje pro Mbappé. O Real entende que hoje, para ganhar o que ganha o Mbappé, só o Mbappé mesmo. Não quer igualar com o salário de nenhum outro jogador. Lembrando que hoje o Vini Júnior já ganha 20 milhões de euros por temporada. E vou ser bem sincero para vocês, o pedido do Vini era um pedido justo, já que ele veio de um ano em que ele foi eleito pela FIFA como o melhor jogador do mundo, foi segundo colocado na Bola de Ouro e tinha decidido a temporada passada, ou no caso retrasada, da Liga dos Campeões pro Real. Que na temporada passada o campeão foi o Paris, então na retrasada o campeão foi o Real, naquela final contra o Dortmund. O Vini Júnior jogou demais naquela temporada, foi com sobras o jogador mais decisivo do Real, fez gol em semi contra a Bayern, fez gol em final contra o Dortmund, deu assistência em jogo decisivo contra o City, então ele queria um contrato que realmente representasse ele como um dos principais jogadores, se não principal jogador do time. Mas o Real não quis dar esse reconhecimento. Agora vamos explicar que história é essa de Vinícius Júnior se tornar o Figo 2.0. Logo que essa notícia do Bild começou a ser divulgada na imprensa, tanto fora do Brasil quanto no Brasil, muitos torcedores, fãs do Vinícius Júnior, começaram a incentivar que ele fosse o Luiz Figo 2.0. Vamos relembrar aqui o que foi a história do Figo. O Figo era um jogador do Barcelona, que tinha sido campeão no Barcelona, tinha um prestígio absurdo com a torcida catalã. Ele foi e saiu do Barcelona direto para jogar no Real Madrid. Na época, o Florentino Pérez que o contratou como promessa de campanha, então ele saiu de Barcelona direto para Madrid, o maior rival. Uma rivalidade que transcende o futebol e vai até para o campo político, campo de sociedade mesmo, e ele tomou essa decisão. Foi tratado como um traidor. Realmente foi uma baita traição e depois foi até recebido no Camp Nou com cabeça de porco, não conseguia bater o escanteio porque jogavam coisas nele. E é esse comportamento que muitos fãs do Vini estão incentivando que ele tenha. Já que o Real Madrid quer vendê-lo, não quer mais tê-lo no time, então muitos estão dizendo para ele fechar com o maior rival do Real, o Barcelona. Ou seja, ser um Luiz Figo ao inverso. Agora eu vou dizer pra vocês como que eu enxergo toda essa história. Primeiro ponto de tudo. Eu entendo o fato de o Real Madrid não ter gostado do comportamento do Vini, só que o Vini também estava no direito dele, na minha opinião. Eu acho que a reação dele foi sim exagerada, ele tem que respeitar a decisão do treinador, mas ele ficar insatisfeito é algo que faz parte do futebol, principalmente no calor do jogo. Eu acho que o Real Madrid poderia ser um pouco mais compreensivo nesse sentido. O Vini, querendo ou não, é um jogador que nos últimos anos virou referência do Real. Marcou em 2 finais de Liga dos Campeões, construiu grandes números na Liga dos Campeões, foi campeão espanhol e é um cara que foi construindo também um carinho absurdo da torcida. Eu acredito que não vale a pena para o Real Madrid se desfazer de um jogador do nível do Vinícius Júnior. Eu acho que, dessa forma, o Real vai estar colocando no mercado, na verdade, um possível grande reforço para um adversário lá na frente. Eu acho que é algo que, se bem conversado, pode ser bem resolvido. Aqui é o primeiro ponto. Agora, falando sobre a questão contratual, eu também entendo o fato do Vini querer ter uma valorização, um reconhecimento maior, também está no direito dele. E agora falando dessa história de Figo 2.0. Eu não acho que valha a pena pro Vinícius Júnior ele ter essa mesma postura que o Figo teve no passado. O Figo, ele é tratado como um traidor por qualquer um até hoje. Todo mundo sabe da história dele de traição envolvendo Barça e Real. O Vini, pela história muito bacana que ele já construiu no Real Madrid, eu não acho que seria um comportamento legal, sendo bem sincero. Se for para ele sair do Real Madrid, que seja para ele ganhar rios de dinheiro lá na Arábia Saudita, ou então que ele jogue em outra liga. Dispute uma Premier League, ou então que seja contratado por um time de ponta como um Bayern, um Paris Saint-Germain, onde vai ganhar bem também e vai ter um time competitivo para ajudá-lo. Agora, fazer essa sacanagem de jogar no maior rival, eu não acho legal. Porque, querendo ou não, quando o jogador faz isso, age dessa maneira, ele tá meio que jogando no lixo a história que ele construiu no outro clube. Então, para um jogador que já fez tudo o que fez no Real Madrid, e jogar no Barcelona não seria uma boa. Lembrando que não foi noticiado em momento nenhum que o Barcelona tem interesse nele. O Barcelona, até vou além, hoje nem teria dinheiro para contratar o Vinícius Júnior.
Tô só pontuando algo que tem sido comentado pelos torcedores mesmo. Agora eu queria saber a sua opinião também aqui nos comentários. Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o segundo dessa quarta-feira. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe. Então é isso, galera. Tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!